Bem-vindo ao canal do Pastor Júlio da Luz. Deixe seu like, comente, inscreva-se e compartilhe a Palavra de Deus. Olá amigos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus a esse momento de oração, momento de comunhão, e que a partir de agora eu e você tenhamos essa oportunidade de nos alegrarmos na presença de Deus. Eu sou o pastor Júlio da Luz e quero convidar todos para orarmos. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos agora. Nós te pedimos, Deus, sabedoria e inteligência para buscar a Tua face através da Tua palavra, Senhor. Sabemos que agora milhares e milhares de pessoas, meu Pai, no mundo todo estão passando por dificuldades. E nós, como parte da Tua igreja, oramos para que o Espírito Santo nos ajude, nos abençoe. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entrego a Ti a minha vida, eu entrego a Ti a minha alma, e através da Tua palavra, Senhor, nós queremos abençoar a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá aí, meus amigos, quero agradecer primeiramente pela sua participação, pela sua atenção, e eu creio que Deus vai nos dar algo da parte dele para nós nos alegrarmos. Eu quero falar hoje algo da parte de Deus. Eu vou falar do profeta Jonas, e eu tenho aqui um texto, no primeiro capítulo de Jonas, no versículo 3, que diz assim: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. É o que a palavra de Deus acaba de relatar que aconteceu com Jonas. E meditando nessa palavra, eu estava observando qual foi o pecado de Jonas. Nós poderíamos dizer assim, para compreender o grande pecado de Jonas. Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, e esse profeta Jonas, inclusive o próprio Senhor Jesus faz menção dele no Evangelho, que quando foi lhe pedido um sinal, ele disse que não daria outro sinal a não ser o de Jonas. Então é um profeta que se tornou conhecido através daqueles que leem a Bíblia, daqueles que estudam a Bíblia, e com certeza tenho aqui uma mensagem para mim e para você. Através da palavra de Deus, nós conhecemos a Deus. Através da palavra de Deus, nós nos aproximamos de Deus. E nós sabemos que tem milhares e milhares de pessoas hoje que leem a Bíblia e não conseguem entender. Porque a Bíblia é um livro selado. Ele precisa de uma revelação. Eu vejo com muito bons olhos quando as pessoas trazem a revelação da palavra de Deus e que essa revelação ela vem da palavra. Não é aquela revelação que parece que sai do nada. Para mim, a verdadeira revelação é aquela que vem da palavra de Deus. Quando Deus fala, quando Deus revela, e nós encontramos em Mateus 11, quando o Senhor Jesus fala que Ele se revela para quem Ele quer. Então não são todas as pessoas que estão capacitadas, preparadas para entregar uma revelação. E eu também não me considero um homem que tem grandes revelações. Eu vejo que a revelação é revelação. Para mim o importante é que seja uma revelação. E quando a revelação chega no nosso coração, ela abre o Evangelho, ela abre a palavra nas nossas vidas. E com certeza não vai ser diferente com esse texto que nós lemos. Quem sabe você está dizendo o que o pastor Júlio encontrou de revelação nesse texto que nós acabamos de ler. Aqui tem algo muito importante. Quando diz assim, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Eu quero tirar uma palavra daqui. A palavra fugir. Porque analisando esse texto,
eu fiquei me perguntando qual foi o erro de Jonas. Junto com esse erro, né, ou igualmente com esse erro de fugir, ele acabou também desobedecendo a Deus. E nós sabemos que desobedecer a Deus é algo assim muito forte. Foi o pecado de muitas pessoas, ou é o pecado de muitas pessoas. É o pecado da desobediência. Nós mesmos, como homens, como seres humanos, não gostamos quando alguém desobedece ou nos desobedece. E aqui nós estamos diante de uma situação hoje, que mesmo com tudo que a gente está vendo, está ouvindo, que está acontecendo ao nosso redor, ainda assim as pessoas, elas insistem em desobedecer a Deus. E quando elas desobedecem a Deus, uma das maneiras delas entrar nessa desobediência é fugindo de Deus. Como a gente vê que as pessoas fogem de Deus? Quer ver só? Quando você convida uma pessoa para ler a Bíblia, se ela pode dar uma desculpa para não fazer isso, ela faz isso. Ela foge de Deus. Se você convida a pessoa para orar, ela também procura se esquivar de orar. E assim nós poderíamos aqui enumerar algumas situações que as pessoas fogem de Deus. E eu fiquei analisando essa palavra, pensando exatamente na minha vida. Eu até me senti assim no dever de orar e pedir para Deus que me perdoasse as vezes que eu fugi de Deus, as vezes que eu desobedeci a Deus. E que pecado grave, que pecado terrível, o pecado da desobediência, por uma fuga. E essa fuga muitas vezes ela tem uma razão de ser, é por causa de alguma situação que nós gostaríamos que fosse da maneira como nós entendemos. E nós sabemos que Deus nos chamou para ser obediente a Ele. Tanto é verdade que fala no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, ele diz, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Então, partindo desse princípio de escolha, nós entendemos que fomos chamados e escolhidos diante de milhares e milhares de pessoas para viver na presença de Deus, para andar na presença de Deus. Quando nós encontramos na Bíblia a palavra de Deus falando que Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz, a gente vê o tanto que precisamos ser obediente a Deus, o quanto precisamos ser fiel a Deus. Então você que está me ouvindo agora, eu quero ler aqui um texto que Jonas, ele fala algo que vai complementar isso que nós estamos falando. Ele diz assim no versículo 12, e ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Nós sabemos que Jonas estava dentro de um navio, junto com outras pessoas, e num determinado momento, se levantou uma grande tempestade, mas uma tempestade muito forte, que os que estavam no navio, eles ficaram muito temerosos e começaram inclusive a invocar os seus próprios deuses e clamaram, e invocaram, e a tempestade, parece que quanto mais eles clamavam, mais aquela tempestade se levantava, até que chegaram um dado momento que eles se lembraram de Jonas. E vocês conhecem a história da Bíblia, que Jonas, ele tinha ido para o porão do navio e ali dormia tranquilamente. Eu quero dizer isso porque hoje muitas pessoas estão nessa condição. Eles estão dentro de um porão de um navio, ou de um hotel, ou de uma casa muito confortável, dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, com tudo que nós sabemos que está acontecendo. Mas nesta palavra, neste versículo 12 de Jonas, tem algo que me chama muita atenção. Quando ele diz assim, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Como é difícil quando uma pessoa sabe
que o mal que está sobrevindo ela é a culpada deste mal. Ela é a causa deste mal. Pare para pensar hoje, para ver se você não está fugindo de Deus e além de estar fugindo de Deus, ainda você é a causa deste mal que está acontecendo. Olha, tem muita coisa para falar nesta palavra, mas eu vou ficar por aqui hoje. Eu espero ter cooperado para você compreender alguma coisa. Dê uma examinada na sua vida para ver se você não está fugindo de Deus e também você não é a causa de todo esse mal que está acontecendo. Ou quem sabe você contribuiu de alguma maneira para que esse mal esteja acontecendo. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo, muito obrigado, Senhor. Eu sei que as minhas palavras dependem de uma inspiração. Então nos conceda essa inspiração e nos abençoa, meu Pai. Abençoa, Senhor, as pessoas que me assistem agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.